Se afastarmos os problemas que estão nos trazendo os ensinamentos, nós vamos ter mais dificuldade em aprender. Por isso é necessário que nós saibamos aceitar os problemas, mas não simplesmente aceitá-los de forma passiva, como que dizendo simplesmente, Deus quis assim, e não fazer nada a respeito. Saber aceitar os problemas significa ter uma resignação ativa. Então, quando a vida traz um problema para nós resolvermos, ficar nos lamentando, ficar desesperado, ficar revoltado ou ficarmos reclamando, não vai fazer com que o problema seja resolvido. Porque a felicidade ela é construída através de pequenos tijolos de contentamento que estão nas pequenas coisas da nossa vida. Então, em qualquer dificuldade que nós encontramos, no final das contas, o problema a ser resolvido é o mesmo. Como assim? Isso depende da forma como cada um de nós interpreta esse problema, que pode nos levar ao sofrimento ou não. E a duração desse sofrimento depende do tipo de história que nós contamos para nós mesmos. Como a resiliência e a espiritualidade podem nos ajudar a nos adaptar melhor aos momentos difíceis da nossa vida e fazer com que os nossos sofrimentos emocionais se diluam? Para saber mais sobre esse assunto, eu te convido a assistir o vídeo até o final, onde eu vou te passar ideias, dicas, pesquisas, e eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar na prática no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Quero expressar minha gratidão a você que está chegando agora, que está me conhecendo agora, ou a você que já me conhece há algum tempo, que já vem me acompanhando através dos vídeos, através das lives. Gratidão a todos vocês. E para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. E o tema que nós vamos refletir hoje é resiliência, espiritualidade e o nosso sofrimento emocional. Então, muito provavelmente, muitos de nós estamos buscando por felicidade. E para que nós consigamos conquistar a felicidade gradualmente, nós precisamos realizar o trabalho que nos cabe e também passar por sofrimentos. Mas o mais importante é que quando nós estivermos realizando o trabalho e vivenciando os sofrimentos, que nós busquemos pela nossa educação, pelo nosso autoconhecimento. E nesse processo de educação e autoconhecimento, se afastarmos os problemas que estão nos trazendo os ensinamentos, nós vamos ter mais dificuldade em aprender. Por isso é necessário que nós saibamos aceitar os problemas, mas não simplesmente aceitá-los de forma passiva, como que dizendo simplesmente, Deus quis assim, e não fazer nada a respeito. Saber aceitar os problemas significa ter uma resignação ativa, ou seja, saber acolher a dificuldade ao invés de afastá-la. Significa dizer assim, ok, eu tenho um problema, o que eu preciso fazer para resolver? E conforme nós vamos buscando pelas respostas para a solução desses problemas, aprendemos a lidar com a dificuldade, porque quando buscamos por respostas, as respostas aparecem. Vou colocar um exemplo aqui. Como dirigir um carro? Bom, é bem simples dirigir um carro para quem já dirige, considerando que o carro tem combustível e ele está apto a ser dirigido. Nós entramos no carro, ajustamos o banco, ajustamos os espelhos, ligamos o carro e saímos dirigindo. Mas como foi a primeira vez em que nós sentamos do banco de motorista para dirigir? Parecia algo muito difícil, porque além de fazer o ajuste do banco, ajustar os espelhos, ligar o carro, tínhamos que aprender também a pisar na embreagem para engatar ou para mudar de marcha,
saber usar os dois pés no momento adequado, ou para pisar na embreagem, pisar no freio ou pisar no acelerador. Saber girar o volante para fazer a curva sem subir na calçada. Olhar os espelhos retrovisores, olhar para frente, saber ligar a seta para mudarmos de faixa ou entrarmos em alguma rua. Mas depois que nós aprendemos, nós não sofremos tanto e até conseguimos conversar com quem está lá no carro ou até conseguimos ouvir uma música ou ouvir um audiolivro. Mas se ao sentarmos pela primeira vez no banco do motorista, nós disséssemos, e isso é muito difícil e não quero aprender, nós estaríamos sem aprender a dirigir até hoje. E ao contrário, ao invés de querer aprender tudo ao mesmo tempo, nós fomos instruídos a usar uma coisa de cada vez. E gradualmente os outros recursos foram sendo introduzidos nesse aprendizado de direção e aprender a dirigir. E as lições que a vida nos traz é semelhante a esse exemplo do carro. Às vezes achamos que precisamos aprender tudo ao mesmo tempo, mas na realidade nós precisamos aprender uma coisa de cada vez. E a vida nos oferece essas oportunidades de aprendizado todo o tempo. Selene Rodrigues escreveu: boa noite, Hugo, e a todos presentes. O tema hoje está excelente. Muito obrigado, Selene. Boa noite para você também. Maria Lígia Monteiro Pereira: como utilizar a resiliência nas perdas de amigos e parentes? Como superar? E a Matilde Porto também escreveu algo semelhante. Como superar a perda de amigos e familiares? Obrigado. Muito obrigado pelas perguntas de vocês. Muito relevante, faz muito sentido também para o tema que nós estamos abordando hoje. Então vamos refletir sobre isso durante a live de hoje, durante o vídeo de hoje. Minha mãe escreveu aqui: boa noite, Hugo, e a todos e a todas. Que a paz e o amor de Cristo estejam para corações de todos nós. Boa noite, mãe. Muito obrigado por estar aqui também. Antônia Martins escreveu: nossa, quanto tempo que estava sem acompanhar você. Adoro. Estava em Indaiatuba, São Paulo. Que bacana, Antônia. Que bacana que você conseguiu voltar a assistir a live aqui também. Muito obrigado, Antônia. Ivone Pim escreveu: boa noite a todos. Boa noite, Ivone. E Mi Tereza também entrou aqui. Boa noite, Tereza. Também seja bem-vinda. Então, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Se nós estivermos diante de uma dor ou de um sofrimento e escolhermos ficar nos lamentando ou ficar desesperados, nós estamos, na realidade, querendo afastar os nossos problemas, querendo tirar as pedras do nosso caminho. Se nós ficamos revoltados com a dificuldade e entramos em estados de reclamação contínua ou com sentimentos de culpa, nós estamos agindo de uma forma parecida com aquele aluno rebelde que não quer aprender a lição e espera que alguém resolva o problema. No caso, o professor, a professora ou algum colega da sala de aula. Então, quando a vida traz um problema para nós resolvermos, ficar nos lamentando, ficar desesperado, ficar revoltado ou ficarmos reclamando, não vai fazer com que o problema seja resolvido. Vai apenas fazer com que o problema aumente cada vez mais e o problema aumenta cada vez mais para que nós possamos prestar atenção no problema. E se mesmo assim não irmos em busca de solução, o problema vai ficar mais difícil de resolver. Conforme nós vamos acolhendo os problemas, vamos aprendendo a resolver cada um deles, um de cada vez. E assim nós estamos usando da nossa resiliência. Se nós vermos vários problemas e tentarmos resolver todos ao mesmo tempo, nós vamos ficar paralisados analisando todos eles. Mas a partir do momento que nós escolhemos um problema de cada vez para resolver, a solução
começa a ficar mais fácil. E ao invés de ficarmos paralisados, nós precisamos primeiro agir. E assim que nós agimos, as oportunidades de solução vão aparecer, e não ao contrário. Portanto, nós não devemos ficar esperando as oportunidades aparecerem para nós agirmos. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar uma ação, fazermos um movimento, mudar algo na nossa vida, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de agir. E é importante nós celebrarmos as pequenas atitudes, celebrarmos as pequenas vitórias e podemos até nos recompensar com algo positivo. Porque a felicidade ela é construída através de pequenos tijolos de contentamento que estão nas pequenas coisas da nossa vida. E assim nós vamos conquistando o bem-estar de forma acumulativa, ou vamos conquistando bem-estar acumulado, que é um termo definido por Herbert Benson. Herbert Benson é o autor deste livro aqui, Medicina Espiritual. E nesse livro Medicina Espiritual, Herbert Benson ensina que o bem-estar ele é acumulativo. Olha só que bacana. E assim nós vamos nos tornando pessoas mais fortalecidas interiormente. E quando nós compreendemos as razões de cada problema aparecer na nossa vida, nós entendemos os porquês, entendemos os propósitos de cada ensinamento. E esses propósitos nos são mostrados à medida em que nós vamos nos tornando pessoas melhores interiormente, pessoas mais fortalecidas e ajudamos outras pessoas através desses aprendizados. Com essa compreensão maior, nós vamos também nos espiritualizando e gradualmente vamos superando os nossos sofrimentos emocionais, entendendo o que vem a ser felicidade. Selene Rodrigues escreveu: amei esse tema, Hugo, é interessante. Muito obrigado, Selene. E Debbie Cristina Pax escreveu uma pergunta: temos que ser sempre resilientes ou há fases que precisamos ser? Olha, uma pergunta interessante que você fez, Debbie. A questão da resiliência, ela é uma questão que nós vamos conquistando a cada vez que nós encontramos um problema e nós conseguimos superar, nós vamos conquistando essa resiliência e conquistamos também a confiança em nós mesmos. Então a resiliência, quanto mais nós conseguirmos adquirir esse nível de resiliência, mais facilidade nós vamos ter para superar as dificuldades que nós vamos encontrando na jornada da nossa vida. Uma coisa interessante é que a resiliência é um termo que vem da física. Por exemplo, se nós pegarmos aquela esponja de lavar louça, se nós amassarmos aquela esponja de lavar louça, ela vai ficar toda espremida sob aquela pressão da mão. Mas quando nós tirarmos essa pressão, a esponja vai voltar ao seu estado normal, ao seu estado natural. E isso é chamado de resiliência, segundo a física. E no nosso caso, acontece algo bastante similar. Quando nós somos submetidos a uma pressão, nós vamos nos sentir pressionados, vamos nos sentir incomodados, vamos sentir dor, vamos sofrer. Mas a partir do momento em que nós vamos aprendendo com aquela dor, aprendendo com aquele sofrimento, nós vamos voltando. Só que a diferença é que nós não voltamos ao estado inicial que nós estávamos antes. Nós vamos voltar no estado melhor do que nós estávamos antes. Por isso a resiliência é uma coisa que nós podemos conquistar a cada dificuldade. Quanto mais dificuldades nós conseguimos superar, mais resilientes nós nos tornamos. E a vantagem da resiliência é que quanto mais resiliência nós tivermos, cada vez que aparecer uma dificuldade, nós vamos buscar por outros pontos de vista, vamos buscar por outras possibilidades para a solução daquele problema. Isso vai fazer com que nós nos tornamos mais fortalecidos também. Então, a resiliência é uma questão que pode ser introduzida a cada momento na nossa vida, desde as pequenas coisas até as coisas maiores. Mas vale lembrar
que nenhum problema é colocado na nossa vida sem que nós não tenhamos condição de resolver. Porque Deus e o universo colocam os problemas, colocam as dificuldades na nossa vida de acordo com as capacidades que cada um tem de resolver. Essas dificuldades são diferentes para cada um de nós, mas todos nós temos condições de resolver aquela dificuldade. Se nós não tivéssemos essa capacidade, Deus não teria colocado naquele momento aquela dificuldade, não teria colocado naquele ponto um problema para nós. Então, por isso é importante nós confiarmos também na didática divina. Espero ter conseguido responder a sua pergunta, Deb. A Deb escreveu aqui, gratidão, entendi. Obrigado, Deb. Ivone Pinho escreveu, cada dificuldade é um aprendizado. Exatamente, Ivone, cada dificuldade pela qual nós passamos é uma oportunidade de aprendizado. Isso mesmo, muito obrigado pelo comentário, Ivone. E Deb escreveu, sempre sigo e assisto seus direcionamentos e me ajuda muito. Muito obrigado pelo seu comentário também, Deb. Que bacana que você acompanha os vídeos. Muito obrigado. E Deb escreveu aqui também, aprendizado é evolução. Com certeza. Muito obrigado pelos comentários, pela sua participação também, Deb. Então, em qualquer dificuldade que nós encontramos, no final das contas, o problema a ser resolvido é o mesmo. Como assim? Isso depende da forma como cada um de nós interpreta esse problema, que pode nos levar ao sofrimento ou não. E a duração desse sofrimento depende do tipo de história que nós contamos para nós mesmos. Se a forma como nós estamos interpretando o problema está nos fazendo sofrer, para nós deixarmos sofrer, nós precisamos buscar outras formas de interpretar o problema. Ou seja, precisamos transformar os nossos pensamentos. Em todo problema existem os fatores externos, que muitas vezes nós não temos controle, e também existem os fatores internos, e nesse caso nós podemos assumir o controle sobre eles. Quando nós associamos a nossa felicidade apenas às condições dos fatores externos, nós podemos ser levados ao sofrimento emocional, porque os fatores externos eles são passageiros. Por exemplo, se nós dissermos assim, eu vou ser feliz quando eu me formar, ou eu vou ser feliz quando me casar, ou quando tiver filhos, ou quando comprar uma casa, ou quando comprar um carro novo, ou quando me aposentar. Só que dessa forma nós estamos condicionando a nossa felicidade às coisas externas. Então nós podemos conquistar gradualmente a felicidade buscando pelos objetivos exteriores, sim, mas sem ter o apego a eles. É o apego que nós temos aos nossos desejos que nos faz sofrer. Seja o apego ao passado, o apego ao presente ou o apego ao futuro. Se nós não aprendemos enquanto estivermos passando pelos momentos ruins, nós tendemos a nos tornar pessoas amargas. Mas se nós colhemos os aprendizados nesses momentos ruins, nós vamos nos tornar pessoas melhores. Então, os momentos ruins da nossa vida servem para que nós possamos aprender sobre a vida. E os bons momentos servem para que nós possamos desfrutar a vida, ou seja, sentir o prazer pela vida. E um ponto interessante é que as nossas limitações ocorrem não apenas porque nós não conhecemos outras possibilidades, mas também as nossas limitações ocorrem por nós não reconhecermos que existem outras possibilidades. Daí surgem as crenças limitantes, quando nós não percebemos que não percebemos. São aqueles pontos cegos que nós temos na nossa vida. Então, um ponto cego é um ponto de vista que nós não conseguimos enxergar. É como uma zona de sombra. De novo, voltando ao exemplo do carro, quando nós estamos dirigindo um carro, normalmente nós temos alguns pontos cegos que nós não enxergamos. Por exemplo, na lateral direita, tem alguns pontos ali que nós não conseguimos enxergar.
ou na lateral esquerda pode ter alguns pontos cegos, algumas áreas que nós não conseguimos enxergar. Quantas vezes eu já fechei pessoas sem querer por não ter visto a pessoa ou do lado direito ou do lado esquerdo, justamente por estar nesse ponto cego, por estar nessa zona de sombra. Então, nos sistemas de telecomunicação, por exemplo, a comunicação por celular, quando nós estamos no meio de vários edifícios ou passando entre montanhas, às vezes o sinal de celular não pega nesse local. São chamados pontos cegos ou zonas de sombra. Na nossa vida, nós também temos pontos cegos e zonas de sombra. Mas, de repente, alguém nos mostra algo que faz sentido para nós. E aí nós pensamos, é isso. Seja em um vídeo como esse que você está assistindo, seja em um livro, em uma conversa, em um cartaz, em uma postagem na rede social. E aí ficamos pensando, puxa, a solução era tão simples e eu não estava conseguindo enxergar. Ou podemos ficar pensando, a solução estava na minha frente e eu não vi. E vale lembrar que todos os problemas têm solução, senão não seriam chamados de problema. E quando nós encontramos a solução de um problema, nós sentimos um alívio, como se um peso saísse dos nossos ombros e o nosso sofrimento emocional vai se diluindo. E conforme vamos levando a nossa vida com mais leveza, gradualmente nós vamos desenvolvendo a habilidade de rir de nós mesmos. A Debbie escreveu aqui, Hugo, como agir diante de uma crise de ansiedade e pânico que me paralisa? Sei que não faz parte do foco da live, mas passei por isso no fim de semana. Obrigado pelo comentário, Debbie. É um ponto importante quando nós temos essas crises constantes de ansiedade, crise de pânico, é importante ter acompanhamento médico e também acompanhamento psicoterapêutico. Mas, em paralelo, complementarmente ao atendimento médico, ao suporte psicoterapêutico, o que nós podemos fazer é tentar entender qual é o gatilho que está disparando essa ansiedade, o que é que está levando a essa situação de sentir pânico. Então, a partir do momento que nós conseguimos identificar isso, é que nós podemos tomar ações para resolver. Normalmente, uma ansiedade é provocada por algo que nós esperamos que aconteça e que nós queremos que seja da forma que nós desejamos que ela seja resolvida e no tempo em que nós queremos. Muitas vezes, numa situação de ansiedade, nós queremos assumir o controle de toda a situação, mas nem sempre nós temos controle sobre as coisas externas, sobre os fatores externos. Por isso que eu comentei agora há pouco, que os fatores externos eles podem mudar e nós não temos controle, mas nós temos controle sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. E a partir daí, quando conseguimos identificar o que está nos levando ao sofrimento, podemos trabalhar sobre eles. Inclusive, eu tenho um vídeo específico falando sobre ansiedade. Então, vale a pena buscar ou no Facebook ou no YouTube o título Ansiedade, dentro do meu canal no YouTube ou dentro da minha página no Facebook, que vale a pena também buscar mais informações e mais a fundo do tema. Obrigado pelo comentário também, Debbie. A Debbie Cristina escreveu aqui, a causa. Obrigada, isso mesmo, temos que buscar a causa, Debbie. Debbie também escreveu aqui, assim que eu descobri, te falo sobre a causa. Que bacana, obrigado, Debbie. A Matilde Porto escreveu aqui, estou muito feliz por estarmos juntos em tão abençoada live. Sua fala calma, me traz paz. Deus o abençoe, com sua mãe e sua família. Espero oportunidades de ouvi-la novamente, esses belos ensinamentos. Gratidão a Deus por esse momento. Muito obrigado, Matilde. Obrigado por suas palavras, obrigado pelo carinho. Eu também fico feliz por esses conteúdos estarem te ajudando. Muito obrigado, Matilde.
A Alessandra Amaral escreveu: Hugo, eu tenho tanto sofrimento com a perda do meu marido há 2 anos. Como lidar com isso? Olha, muito obrigado pelo seu comentário também, Alessandra. Então já temos 3 questões, ou 3 pessoas que falaram sobre perda de entes queridos. Então vamos comentar sobre isso também, ok? Mas obrigado pela sua pergunta, Alessandra. A Deb escreveu: vejo que é inconsciente. Muitas vezes, através das várias experiências que nós viemos trazendo, nós fomos colocando lá no nosso inconsciente ou lá no nosso subconsciente essas situações que causam medo. E de tanto nós incluirmos no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente essa questão que traz medo, acabamos nos acostumando, nos habituando a certas situações. Por isso que é importante nós procurarmos identificar qual é o gatilho que dispara o medo dentro de nós, dispara a ansiedade. E quando nós conseguirmos buscar essas fontes, a fonte raiz, a raiz do problema, nós conseguimos trabalhar também sobre o problema. Então, o importante é buscar as origens, buscar a raiz, buscar a causa, para podermos também tratarmos lá na fonte, lá na origem um problema. Porque se nós tratarmos apenas, ou se cuidarmos apenas dos efeitos, eles vão continuar existindo. Por isso é importante lidar com os efeitos e também lidar com a causa. Então, obrigado pelo comentário de novo, Deb. Deb Cristina escreveu: questões importantes, resiliência, ansiedade e as perdas. Isso mesmo, são pontos bastante importantes que nos trazem sofrimentos. Obrigado pelo comentário, Deb. Eu trouxe um livro aqui também, não sei se vocês já leram ou assistiram um filme. Então, o livro é intitulado A Última Grande Lição, escrito por Mitch Albom. Então, é um livro bastante fino, bastante fácil de ler. Eu já li 3 vezes. E existe também um filme baseado neste livro. Então, para quem gosta de ler, fica também uma dica: A Última Grande Lição. E nesse livro ele traz algumas reflexões. Eu não trouxe todo o livro, trouxe algumas pinceladas desse livro para que nós possamos refletir na live de hoje, refletir no vídeo de hoje. Então esse livro ele traz a experiência de Maury Schwartz. A história de Maury Schwartz vem a ser a história de uma etapa em que ele está numa fase de morte, numa etapa de morte. Então, quem é Maury Schwartz? Ele era doutor em sociologia, com longa experiência em muitos livros importantes publicados. Então, ele foi professor de faculdade e orientador também na tese de final de curso do Mitch Albom. Mitch Albom é o autor do livro. E a versão em inglês do livro e também do filme, ele vem a ser Terças-feiras com Maury, porque eram as terças-feiras que ele se encontrava. O Maury, ele sabia que havia algo muito ruim acontecendo quando ele parou de dançar, porque ele dançava qualquer música, da forma que só ele fazia. E as outras pessoas não entendiam, mas ele gostava muito de dançar. E depois dos 60 anos de idade, ele começou a ter asma, dificultando a respiração. Alguns anos mais tarde, ele começou a sentir dificuldade em andar. E uma vez ele cambaleou em uma festa de um amigo. E uma outra noite ele caiu quando estava descendo os degraus de um teatro. Como ele já estava com mais de 70 anos de idade, as pessoas acharam que o acidente foi causado pela velhice e ajudaram a levantar-se. Mas Maury sabia que algo errado estava acontecendo com ele, porque ele se sentia sempre cansado e não estava dormindo bem. Então, depois de consultar vários médicos e fazer vários exames, conseguiram chegar a um diagnóstico. Então, em 1994, ele ficou sabendo que ele sofria de uma doença degenerativa, que geralmente começa a paralisar das pernas e vai subindo, paralisando as outras regiões do corpo.
E durante esse período em que a doença vai avançando, a alma fica lúcida todo o tempo, mas ela fica presa ao corpo, que vai perdendo os movimentos gradualmente, conforme a doença vai avançando. Então, certa manhã, quando ele estava dando marcha ré no carro dele, ele não teve forças para acionar a embreagem. E aí ele percebeu que estava terminando a sua vida de motorista. E aí ele comprou uma bengala. Ele costumava nadar regularmente, mas começou a sentir dificuldade para vestir e tirar o calção. E também de entrar na piscina e de sair da piscina. Então ele tinha um estudante que o ajudava com essas tarefas. E aí ele percebeu também que terminava a privacidade que ele tinha, porque precisava da ajuda de alguém para ajudar a colocar o short e para tirar o short. E os médicos, quando deram o diagnóstico, deram também um prazo de vida. Deram 2 anos de vida. Mas Mori sabia que seria menos tempo. Mas o professor Mori tinha tomado uma decisão muito importante assim que ele saiu do consultório médico. Então ele tinha 2 opções. Uma delas seria que ele poderia se entregar e sumir, e a outra opção seria aproveitar o tempo que restava da melhor forma possível. E ele decidiu então que iria fazer da morte o projeto final, o ponto central dos seus dias. E já que todos iriam morrer algum dia, ele poderia ser de grande valia compartilhando sua experiência e seus ensinamentos. E Mori ia atravessar a ponte entre a vida e a morte, e ele ia narrar essa travessia. Deb escreveu aqui: pode sempre passar suas dicas de livros e filmes para a gente refletir. Legal, Deb, eu passo sempre que eu conseguir, eu passo sim. Obrigado, Deb. José Cícero Marques escreveu: olá, gostaria de perguntar como manter a calma durante uma prova de vestibular. Que bacana, Cícero. José Cícero. Realmente, quando a gente vai fazer uma coisa que nós nunca fizemos antes, da primeira vez nós sentimos uma certa insegurança. Conforme nós vamos exercitando isso, então para isso que existem os simulados, nós podemos começar a entender como que funciona o simulado de um vestibular e um vestibular. Então não apenas nas situações de vestibular, mas nas situações de entrevistas, nas outras situações em que nós vamos fazer pela primeira vez, nós normalmente sentimos insegurança. E você colocou aqui como manter a calma, né? Então, essa calma, ela é conquistada com o tempo, a partir do momento que nós conseguimos nos autoconhecer, a partir do momento que nós começamos a entender em nós o que pode nos tirar a calma. Então, uma coisa que normalmente nos tira a calma nessas situações seria o nosso apego àquilo, apego a não errar. Então, quando nós temos apego a não querer errar, nós normalmente somos levados a isso. Então, existe um exemplo de uma corredora de saltos, aqueles que têm obstáculos. Então, essa corredora vinha treinando já há muito tempo. E teve uma corrida que ela estava participando da corrida e ela começou a pensar que ela não poderia errar, que ela tinha que concentrar cada vez mais para não errar. Mas ela já vinha correndo bem. Só que a partir do momento que ela começou a concentrar naquilo que ela não podia errar, ela começou a tropeçar, derrubar os obstáculos e aí não conseguiu ter um bom resultado na corrida. Então esse é um ponto em que, quando nós não confiamos muito em nós, nós podemos sentir insegurança. Por isso que uma parte importante para nós termos calma, não apenas no vestibular, mas também em outras situações da vida em que nós vamos fazer pela primeira vez, é nós nos prepararmos da melhor forma possível e pensarmos: eu fiz o melhor que eu podia. Então agora, com o melhor que eu posso, eu vou fazer o melhor que eu posso. Então, buscar ter mais confiança nas coisas que nós aprendemos. Então, espero ter conseguido responder a sua pergunta, José Cícero Marques. Mas obrigado pela sua pergunta também.
Então isso é válido para qualquer situação em que nós vamos fazer pela primeira vez. Nós buscarmos a preparação, nos prepararmos da melhor forma possível. Se nós nunca fizemos aquilo antes, nós podemos buscar por pessoas, buscarmos exemplos de pessoas que já realizaram aquilo que nós vamos realizar e ver como que as pessoas lidaram com a situação, como que as pessoas se prepararam para passar por aquela situação. E assim, quando nós nos capacitamos antes, nós vamos sofrer menos durante a passagem daquele problema, durante aquela dificuldade. Eu espero ter conseguido responder a sua pergunta, José Cícero. José Cícero escreveu: muito obrigado pela resposta e pelo conselho. Vou ter mais confiança e me preparar. Que bacana. Obrigado, José Cícero. Debbie escreveu aqui: maravilhoso, Hugo. Que história. É verdade, Debbie. É uma história muito bonita. Vale a pena ler o livro, porque eu só pincelei alguns pontos desse livro. Tá? Eu não vou conseguir passar todo o livro. Mas são pontos muito interessantes para nós refletirmos. A Debbie escreveu aqui: tem tanta gente que desiste de si mesmo quando a questão de fim de existência, que algumas doenças nos colocam a prazo de validade. Sem cobranças internas, menos insegurança e incertezas. Vídeos motivacionais nos ajudam. Muito obrigado pelo comentário que você postou aqui, pelos comentários, Debbie. Então tem tanta gente que desiste de si mesmo quando a questão de fim de existência, que algumas doenças nos coloca um determinado prazo de validade. Ou de pessoas que conseguiram até superar a situação e não morreram naquele prazo de validade que os médicos tinham definido. Debbie Cristina escreveu: que bom, a tua interpretação foi perfeita. Obrigado, Debbie. E a Debbie Cristina escreveu: gratidão, nossa vida é uma troca, obrigado. Obrigado a você, Debbie. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: a depressão está se tornando uma epidemia e, infelizmente, está levando também a pessoa a tirar a própria vida, né? É verdade, isso tem acontecido também, tem sido uma coisa muito constante, porque normalmente na nossa vida nós não aprendemos como lidar com as situações difíceis. O que a nossa cultura, o que a nossa sociedade nos ensina é nós estudarmos para trabalharmos e conseguirmos ter dinheiro para conquistar as coisas. E achamos que quando temos muitas coisas, muitas posses, muitos bens materiais, nós vamos sofrer menos. Mas a história vem dizendo que isso não é verdade. Não são as coisas exteriores que vão nos trazer a felicidade e não vão nos ajudar a nos aliviar do sofrimento. E sim a busca de resiliência, a busca pela espiritualidade que pode nos ajudar a sair de um sofrimento. Obrigado pelo seu comentário, Maria Lígia. Elcio Francisco de Andrade escreveu: Hugo, temos visto muitas pessoas com dificuldades de envelhecer bem. Qual é a melhor maneira de fazer isso? Muito obrigado pela sua pergunta, Elcio. Eu acho que o conteúdo do vídeo de hoje deve ajudar também, porque o Mitch Albom ele vai mostrando algumas características também. Como no caso dele, ele ia perdendo a sua capacidade física de mobilidade, né, das pernas, dos braços e dos órgãos. Então, assim, da mesma forma, a velhice ela vai limitando as nossas capacidades. Então, espero também que o conteúdo de hoje possa ajudar a responder a sua pergunta. Mas se não conseguir responder a sua pergunta, no final nós vamos completando também essa resposta. Ok, Elcio? Obrigado pela pergunta também. E a Debbie escreve aqui: depois dessa situação que nós passamos, né, que eu não posso comentar algumas palavras aqui, senão o canal, YouTube, Facebook, bloqueia o meu vídeo, não deixa compartilhar. Realmente, depois dessa fase que nós passamos, desde 2020, realmente aconteceu de muitas pessoas se envolverem nessa questão aí de tirar a própria vida, né? Bullying também que está acontecendo nas escolas e também essa questão da depressão. É verdade, essa questão de saúde mental tem sido cada vez mais trazido à tona nas várias mídias que falam principalmente de espiritualidade, falam principalmente sobre a nossa saúde emocional. Obrigado pelo comentário, Debbie. E Debbie escreveu aqui: como posso ajudar esses adolescentes na minha escola?
Olha, que bacana. Então, esses exemplos que nós vamos dando durante as lives, durante os conteúdos, também servem não só para nós, mas também para que nós possamos ajudar outras pessoas. Então, a melhor forma de ajudar os adolescentes é nós colocando o nosso exemplo, colocando a nossa experiência de vida e compartilhando também com os alunos. E, principalmente, dando aberturas para ouvir, sem criticar a pessoa. Porque a partir do momento que nós disponibilizamos os nossos ouvidos para ouvir as outras pessoas, nós damos a abertura para as pessoas virem até nós. E quando nós não criticamos, elas sentem mais confiança e vão compartilhar cada vez mais as suas dificuldades. Então, é importante que nós tenhamos essa abertura também. E uma vez eu estava fazendo um trabalho voluntário também em uma escola, e a coordenadora do trabalho voluntário disse para nós assim: é importante que vocês tenham a sutileza de não utilizar da crítica, e sim de ouvir e acolher os alunos, porque quando eles precisarem de ajuda, eles sabem em quem ou para quem pedir ajuda. Então esse ponto é importante, ouvir e utilizar do próprio exemplo para trocar essas experiências com os alunos. Espero que tenha conseguido também ajudar, Debbie. Isso mesmo, Debbie, o que você comentou é o ponto. O vazio espiritual interior também, exatamente. É que normalmente a sociedade ensina as pessoas terem e conquistarem coisas materiais, mas não ensinam a lidar com os problemas emocionais, né? Por isso que ocorre o vazio espiritual. Por mais que as pessoas consigam conquistar as coisas externas, continua o vazio interior, porque estão buscando as coisas fora e não dentro. Obrigado, Deb. Escreveu também, sem perspectivas, sem sonhos. É isso mesmo, quando não se tem perspectivas interiores, fica difícil buscar as coisas dentro de nós. Quando nós buscamos apenas pelas coisas exteriores, como o próprio Mitch Albom coloca no livro dele, fica mais difícil nós buscarmos dentro de nós o que nós estamos precisando. A Celine Rodrigues escreveu aqui: o Eterno te usa com muita propriedade. Só temos que agradecer ao Eterno por sua vida, por ser esse instrumento de transformação. Gratidão. Muito obrigado pelas palavras, Celine. Obrigado pelo carinho também. Maria Lígia escreveu: ouvir também é caridade. Isso mesmo. Ouvir sem criticar é caridade, sim. Ouvir de forma atenciosa e, se possível, quando abrir a boca para ajudar, né? Isso mesmo. Obrigado pelo seu comentário também. Debbie Cristina escreveu aqui: a falta da família que causou esse abandono. Muitas vezes o estar presente ele é muito importante. E nesse livro aqui, A Última Grande Lição, o Mori ele ensina bastante essa questão de relacionamento também, a importância de nós nos relacionarmos. Então vamos comentar também mais sobre isso. Isabel Mari escreveu: boa noite, sou ansiosa e falo sem pensar. Saio atropelando tudo e depois vem a culpa do arrependimento. Não consigo mudar. Socorro! Boa noite, Isabel. Muito obrigado pelo seu comentário. Normalmente, quando nós não conseguimos controlar essas situações, é que nós não estamos deixando o nosso raciocínio funcionar. Nós estamos nos deixando levar apenas pelas nossas emoções. Então, nós temos um cérebro dividido em 3 regiões. Tem o cérebro reptiliano, a parte do sistema límbico, que cuida do sistema emocional, e temos o neocórtex, que cuida da parte racional, da consciência. Quando nós deixamos apenas as nossas emoções e os nossos instintos trabalharem, significa que nós não estamos deixando nossa consciência atuar. Por isso que quando nós agimos com as emoções, apenas com as emoções o tempo todo, quando nós paramos para pensar, e aí nós nos arrependemos. Então, nessas situações, é o exercício diário que vai ajudar. Começarmos a controlar cada vez mais os nossos impulsos, identificando cada vez mais quais são os gatilhos que fazem com que nós tomemos uma ação impulsiva. E dessa forma, gradualmente, nós vamos conquistando níveis mais altos de consciência. Obrigado pelo seu comentário. Espero que
esse comentário que eu fiz também ajude. Deb escreveu: todos somos instrumentos divinos. Somos todos um neste planeta de missão. Muito obrigado pelo comentário, Deb. Então, voltando a comentar sobre este livro aqui, A Última Grande Lição, escrito por Mitch Albom, diz assim que a quantidade de visitas que o Maury, que o professor dele, recebia, aumentava a cada dia. E ele disse aos amigos que, se eles quisessem realmente ajudá-lo, não deveriam tratá-lo com pena, mas sim com visitas, com telefonemas, e que compartilhassem seus problemas como sempre fizeram, uma vez que o Maury era muito bom ouvinte. Ou seja, o Maury, apesar de estar a caminho da morte, ele queria que todos continuassem vivendo a vida normalmente. Maury não queria interromper o dia a dia das pessoas. Então, o autor do livro, Mitch Albom, está escrito aqui, né? Não sei se dá para enxergar, Mitch Albom. Ele se formou em jornalismo e começou a trabalhar como redator esportivo. E ele trabalhava num ritmo muito grande, sem estabelecer horários e limites. Comprou uma casa em uma colina, comprou carros, praticava exercícios e ganhava muito dinheiro, mas vivia insatisfeito na maior parte do tempo. Talvez nós tenhamos momentos da nossa vida que passamos por essa insatisfação, e muitas vezes essa insatisfação ocorre por nós focarmos os nossos objetivos de vida apenas nas coisas passageiras, apenas nas coisas materiais. E também o Mitch Albom, o autor do livro, ele lembrou que o professor Maury sempre procurava ensiná-lo nas aulas de sociologia como ser humano e como se relacionar com outras pessoas. Por que eu disse como ser humano? Porque nós estamos a caminho da humanidade. E quanto mais humanos nós nos tornamos, mais seres humanos nós nos tornamos. Então, à medida que nós vamos aprendendo também a nos relacionarmos melhor com as outras pessoas, mais humanos também nós nos tornamos. E o Mitch Albom, ele disse que passou anos jogando fora as correspondências que ele recebia da universidade, onde ele havia estudado e de onde ele também tinha tido aulas com o professor Maury. Ele só ficou sabendo da doença do professor no dia em que ele estava em casa fazendo algumas anotações, quando um programa de TV chamou a sua atenção. O curso final de um professor, a sua morte. E ele assistiu um repórter entrevistando seu antigo professor, Maury, já na cadeira de rodas. Nessa época, o Maury já precisava de ajuda para comer, precisava de ajuda para poder sentar, precisava de ajuda para ir de um lugar para outro. Foi então que Mitch resolveu ir de encontro ao seu professor, 16 anos depois da formatura, quando foi a última vez em que se viram. Ele havia se esquecido das muralhas de pedra que construiu entre o presente e o passado, e de quanto eles haviam sido muito íntimos na época de faculdade. Então sempre o Maury tinha sido uma pessoa muito humana e muito carismática, e continuava sendo assim, dando atenção total à pessoa com quem ele estava conversando. Então é um ponto interessante para que nós possamos refletir se quando nós estamos conversando com alguém, estamos acostumados a dar atenção para a pessoa de forma total ou de forma parcial. Então, enquanto conversavam, o Mitch e o Maury conversavam, Maury fazia a refeição dele, com muita dificuldade e de forma muito lenta. Então, uma das frases que Maury disse foi que estar morrendo é uma circunstância triste, mas viver infeliz é diferente. E a maioria das pessoas que o visitava era infeliz. Ele explicava que isso acontecia porque a cultura não contribuía para que as pessoas estivessem satisfeitas consigo mesmas.
E ele disse assim: eu posso estar morrendo, mas eu estou cercado de almas amorosas e dedicadas. A pergunta que Mitch se fez foi que Maury já não podia mais dançar, não podia mais nadar, não podia tomar banho sozinho, não podia andar a pé, não podia atender a porta, não podia se enxugar depois do banho e nem mesmo se virar da cama. Como ele podia ser tão resignado? Ele escreveu também: nos sentimos úteis, nos eleva na travessia e podemos ajudar. Nos sentimos gratos. É verdade, quanto mais nós ajudamos as outras pessoas, mais gratidão nós mesmos sentimos, né, da situação, da oportunidade de poder ajudar as outras pessoas. Né? Se não passamos ao outro o que somos, como entender a vida? Exatamente, é importante nós podermos compartilhar nossas experiências com outras pessoas, que nós estamos todos interconectados de alguma forma, uns dependendo dos outros. Somos todos interdependentes. Isso mesmo. Isabel Mar escreveu aqui: acredito que essa ansiedade veio na infância, não só minha mãe, de todos meus irmãos, espancamento, ofensas morais, o abandono dos pais presentes. Sentimos um desejo de ficar isolados de tudo e de todos, sem apego a nada. Gratidão. Olha, Isabel, sinto muito por essa experiência que você teve, né? Mas um ponto importante é buscar nesse passado, não nós ficarmos presos nesse passado, mas buscarmos em cada uma dessas situações o que cada uma dessas situações trouxe de aprendizado, o que nós podemos aprender com essas situações difíceis que nós passamos na nossa vida. E cada vez que nós buscamos os pontos positivos, nós vamos crescendo, nós vamos nos fortalecendo com a situação, nós vamos nos tornando pessoas mais resilientes. Então o importante é não termos apego àquele passado, e sim utilizarmos o passado para nos orientar no nosso futuro. Ok? Obrigado pelo seu comentário, Isabel. E a Vandira Justina escreveu aqui: boa noite, professor Hugo. Muito obrigada por dedicar seu tempo ajudando a todos nós. Boa noite, Vandira. Sou eu que agradeço por vocês estarem me acompanhando aqui na live. Muito bacana. E a Debbie Cristina escreveu aqui: gratidão. Gratidão a você, Debbie. Então, o professor Maury e o Mitch Albom, que é o autor do livro, né, A Última Grande Lição, eles começaram a ter encontros semanais às terças-feiras. E Mitch viajava mais de 1.200 quilômetros para esse encontro. E a cada encontro ele percebia que a doença ia evoluindo e afetando mais a mobilidade do Maury. E no intervalo entre os encontros, Mitch passava parte do tempo refletindo sobre a conversa que havia tido com o professor Maury. Passou a pensar em Maury cada vez que ele lia bobagens e futilidades das várias coisas que ele fazia ou que lia e que não tinham significado nenhum para ele. Então, alguma coisa já tinha causado mudança no Mitch, né? Então, o professor Maury costumava ler livros, buscar por ideias novas para as aulas, visitava colegas, costumava manter contato com os ex-alunos, escrevia para os amigos distantes e dedicava mais tempo para comer e contemplar a natureza, ao invés de ficar apenas diante da TV. E assim, o Maury criou uma rede de atividades humanas, que envolvia conversas, envolvia interação, envolvia afeto. Enquanto isso, Mitch, que é o autor do livro, ele criou para si uma rede voltada apenas para o trabalho. E nós, que tipo de rede nós estamos criando na nossa vida? Será que estamos conseguindo manter o equilíbrio? Então, vale a pena parar para refletir, né? Então, Mitch se lembrou de uma outra coisa que o Maury havia dito, que tem tanta gente levando uma vida sem sentido, indo de um lado para o outro, buscando por objetivos errados. E ele dizia também que só podemos dar sentido à vida dedicando nosso tempo para os nossos semelhantes e à comunidade também,
procurando criar algo que tenha alcance, que possa fazer sentido para as pessoas. E Mori conseguia ver a vida de um modo especial, porque já não podia sair para fazer compras, não podia levar o lixo lá para fora, não podia administrar sua conta bancária, mas ele podia identificar o que ele julgava o que era realmente importante. E o Mori, ele possuía os dois requisitos para fazer isso: o tempo e o motivo. E muitas vezes na correria do dia a dia, se nós achamos que não temos tempo, vale a pena nós pararmos para refletir se talvez nós não estamos correndo atrás de objetivos errados, se nós não estamos priorizando outras coisas ao invés das coisas essenciais da nossa vida. Quando Mitch perguntou para Mori se ele sentia pena de si mesmo, Mori respondeu que sim. E às vezes de manhã, quando ele apalpava o corpo, mexia os dedos, mexia as mãos, ou o que ele podia mexer, ele ficava se lamentando do que ele perdeu. Mas logo ele suspendia as lamentações por um ato de vontade. E para nós podermos envolver o ato de vontade, nós precisamos acionar nossa consciência, o nosso raciocínio, que se manifesta na região do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal fica aqui na região da frente aqui do nosso cérebro, segundo já pesquisado também pela neurociência. Então é importante nós acionarmos a nossa vontade através do nosso raciocínio, através da nossa consciência. Então Mori, ele chorava quando ele tinha necessidade, mas ele substituía as lamentações das coisas que ele perdeu pelas coisas boas que ainda restavam, nas pessoas que o visitavam, nas coisas que elas podiam contar para ele. E ele completa também que muitas pessoas passam horas úteis do dia se lamentando, e que seria bom se nós pudéssemos estabelecer um limite diário para essas lamentações e depois voltar para enfrentar o dia. E Mori disse também que a doença que ele estava portando só era horrível vendo através desse ponto de vista, vendo o corpo se enfraquecendo a cada dia, mas que a vida era maravilhosa porque estava concedendo tempo para ele poder se despedir e nem todos tinham essa sorte. Então, através do ponto de vista de como Mori estava encarando a vida, com coragem, com humor, com paciência e pela receptividade de espírito, a forma de lidar com a doença estava sendo saudável. O que significa também que nós podemos portar uma doença e não sermos doentes. Podemos buscar pelos pontos positivos, podemos buscar pelos pontos saudáveis. É o que nos ensina a salutogênese, a busca pela saúde. Buscarmos as origens da saúde e não ficarmos tratando apenas a parte da doença. E Mori dizia que a nossa cultura não ajuda ou não nos ajuda a pensar nessas coisas, principalmente porque a morte parece algo muito distante. Porque nós vivemos uma vida enrolados em nossos objetivos mais imediatistas, como por exemplo a nossa carreira, a nossa família, ter dinheiro, comprar um carro, consertar algum eletrodoméstico. E essa forma de viver nos dificulta de adquirir o hábito de dar uma parada de vez em quando e olhar para a nossa vida e perguntarmos: a vida é só isso? Ou é só isso que eu quero? Não está me faltando algo? Então são pontos que nós podemos parar para perguntar. E essas perguntas são perguntas que eu trouxe do livro A Última Grande Lição, Mitch Albom. Só que para que isso aconteça, nós precisamos de alguém que nos indique essa direção. Na nossa vida, nós precisamos de professores que apontem esses caminhos. E o professor de Mitch estava bem na frente dele, que era o professor Mori. Todos nós encontramos vários professores na nossa jornada de vida, e cabe a cada um de nós conseguirmos perceber esses professores e aproveitar os ensinamentos.
E todos nós sabemos que vamos morrer um dia, mas não acreditamos que esse dia vai chegar. E se nós soubéssemos, mudaríamos a nossa forma de comportar diante dessa vida. E o Mori costumava extrair ensinamentos de várias religiões, como o judaísmo, o budismo, o cristianismo, apesar de ele ter passado a adolescência como agnóstico. Agnóstico é a pessoa que não acredita em Deus. Então, na adolescência dele, ele era agnóstico. Então, muito provavelmente pela forma como ele foi educado também. E o Mori diz que quando nós nos preparamos para morrer, nós podemos viver a vida de uma forma diferente, nos perguntando como um budista, segundo diz o livro, fazendo as perguntas: será que é hoje que eu vou morrer? Será que eu estou preparado? Eu estou fazendo tudo o que eu preciso fazer? Eu estou sendo a pessoa que eu quero ser? Então são algumas perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos todos os dias, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. A Cris Souza escreveu: você transmite muita paz e conhecimento para a gente. Gratidão. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado pelo seu comentário. Gratidão a você também por estar me acompanhando aqui na live. E também, Deus te abençoe e abençoe a todos. Então, quando perguntado por Mitch sobre se Mori costumava pensar na morte antes de portar essa doença, Mori respondeu que não, mas que essa doença lhe trouxe vários outros ensinamentos que ele provavelmente não teria tido se ocorresse de outra forma. Ele aprendeu a descartar as coisas supérfluas e se concentrar no que realmente era essencial. E completou, olhando para o Mitch, mas que também talvez sirva para nós, isso que o Mori falou para Mitch. Ele falou assim: as coisas que você dedica tanto tempo, o trabalho que você faz, não vão mais parecer tão importante quando você abrir um espaço para as coisas espirituais. É que nós vivemos muito envolvidos com as coisas materiais que não nos satisfazem. E vivemos em um mundo onde tudo parece natural, tudo parece óbvio. As nossas relações afetivas, o universo que nos cerca, o mundo em que nós vivemos. E o Mori indicou com a cabeça aquela janela que tinha lá na sala, por onde entrava o sol. Ele disse assim: por exemplo, você pode ir lá fora, você pode correr em todo o quarteirão. E eu não posso fazer nada disso. Eu não posso sair, não posso correr, não posso ir lá para fora. Mas eu aprecio essa janela mais do que você aprecia. Como assim? O Mitch perguntou. E o Mori respondeu: eu olho para ela todos os dias e noto a mudança nas árvores, vejo a força do vento. É como se o tempo estivesse passando lá na vidraça. E a natureza me atrai como se eu a tivesse vendo pela primeira vez. Então, se nós também conseguirmos parar e diminuir a velocidade da nossa vida, nós vamos ter tempo para vislumbrar as pequenas e belas coisas da vida, que nós não damos atenção no nosso cotidiano, nós não damos atenção no nosso dia a dia. E quando nós conseguimos parar para vislumbrar, para perceber as pequenas coisas da vida, esse é um caminho para a nossa espiritualização. E a cada novo encontro, Nietzsche via que a doença progredia, via que o Mori tossia cada vez mais do que de costume, até que chegou o dia em que Mori mais temia, que seria o dia em que alguém precisaria limpar o traseiro dele. E o mais interessante é que ele passou a gostar daquela dependência e nos trouxe uma reflexão. Ele disse assim: quando nós nascemos, nós dependemos de alguém. E quando ficamos mais velhos, também dependemos de alguém. Mas, entre o início da vida e o fim da vida, nós também dependemos uns dos outros. É como eu comentei agora há pouco, né, que
todos nós somos seres interdependentes, onde cada um de nós tem um papel importante na vida de alguém. Nós temos algo para contribuir com a outra pessoa. Então, é um ponto importante para que nós possamos refletir. Cada um de nós tem uma missão, tem uma tarefa importante para cumprir, para ajudar o nosso entorno a ser um entorno melhor, a ter um ambiente melhor. E cabe a cada um de nós. E o Mori dizia também que a morte é o final da vida do corpo físico, mas não de um relacionamento. Então, aproveitando esse gancho, vou responder as perguntas que fizeram aqui referente à morte, à perda de entes queridos. Então, o Mori disse assim, que a morte é o final da vida do corpo físico, mas não de um relacionamento. Porque uma das perguntas que o Mori fez para o Nietzsche, entre uma semana e outra, quando o Nietzsche estava longe, se Nietzsche pensava nele. E o Nietzsche respondeu que sim. E aí o Mori disse assim, então isso significa que eu vou continuar vivo na sua memória, mesmo depois que eu tenha morrido. Então isso é um ponto importante. Então cada vez que nós lembramos de alguém que se foi, e principalmente utilizamos seus ensinamentos no nosso dia a dia, isso faz com que a pessoa que foi, a pessoa querida, o ente querido que se foi, continue vivo no nosso dia a dia, continua vivo na nossa lembrança. Então o importante é nós também lembrarmos com relação a essa questão de perda de entes queridos, como teria sido o encontro dessas pessoas que se foram com os entes queridos que esperavam lá no outro plano. Será que foi de alegria ou se foi de tristeza? Muito provavelmente os amigos que estavam esperando, os parentes que estavam esperando lá do outro lado, receberam e acolheram com muita alegria. Então é importante nós entendermos isso também, e entendermos que nada acontece por acaso, porque Deus sabe exatamente o momento em que cada um deve viver. Então é importante nós reconhecermos também e confiarmos em Deus. Que se a pessoa partiu em uma determinada data, significa que terminou a missão desta pessoa aqui conosco. Então ela cumpriu o que tinha que cumprir. Então, lá do outro lado, ela vai continuar realizando as outras coisas, vai continuar também nos auxiliando do lado de lá na nossa vida. Então, que possamos lembrar das boas lembranças, ou lembrar das boas situações que nós tivemos juntos, das experiências, das vivências que tivemos juntos, e ter gratidão a Deus pela oportunidade de Deus ter colocado aquela pessoa querida na nossa vida e termos a oportunidade de compartilhar esses momentos felizes com essas pessoas. Então, esses pontos podem ajudar a nós superarmos um sofrimento emocional diante da perda de um ente querido. E é claro que o período de luto deve ser respeitado, e isso varia de pessoa para pessoa. Então, espero ter conseguido ajudar também as perguntas que foram feitas referentes à perda de entes queridos. Inclusive, eu tenho um vídeo intitulado Perda de Entes Queridos. Vocês podem buscar na minha página no Facebook, ou podem buscar também no Instagram ou no YouTube, no meu canal no YouTube, Perda de Entes Queridos. Lá vocês podem ver conteúdos mais aprofundados sobre o tema, ou mesmo sobre a morte. Existe um título de vídeo que eu postei falando sobre a morte, como lidar com a morte. Então vale a pena assistir também. Então fica a dica. Então muito obrigado a vocês que participaram dessa live, que participaram com as perguntas, com os comentários, participaram assistindo também. E a Deb escreveu aqui, se libertarmos as crenças, os valores, o modo que vivemos, só trabalhar para adquirir bens, guardar dinheiro e pagarmos as contas, isso não é vida, é um condicionamento. Pessoas presas em Matrix, onde se vive pelo consumismo, discriminação, preconceitos, diferenças, o novo. Por isso,
não há evolução, libertação e o desapego dos antepassados e dos que deixaram as famílias presas, onde as novas gerações acabam sufocadas, presas, obrigadas a caminhar como aqueles que não enxergaram a importância do livre-arbítrio e da liberdade para sermos quem somos e nos autoconhecermos e encontrarmos a beleza nas pequenas coisas, e quando entendermos o amor próprio e aceitá-lo, quando isso acontece, entendemos a nós mesmos e ao outro, e agimos com amor incondicional para a mudança acontecer. Mas nem todos se libertam do passado. Devemos trazer o que é bom, positivo e que agrega a uma vida melhor. Muito obrigado pelo seu comentário, bastante profundo que você escreveu aqui, Deb. Muito obrigado por compartilhar suas reflexões aqui conosco. Maria Lígia Monteiro Pereira escreveu: gratidão sempre. Gratidão a você, Maria Lígia. E a Deb escreveu que concordo, sempre é o melhor que permanece conosco, porque sempre serão aprendizados, exemplos de vida, de histórias que nos motivam. Isso mesmo, obrigado, Deb. E a Edna Andrade escreveu: gratidão. Gratidão a você, Edna. E Jaime André escreveu: gratidão por mais palavras de alívio. Que o Eterno te abençoe sempre. Shavuatov. Gratidão a você, grande Jaime. Shavuatov para você também e para todos. Elcio Francisco escreveu: gratidão. Maria Lígia Monteiro escreveu: grande abraço. E Deb Cristina Pago escreveu: gratidão, foi maravilhoso. Espero participar da próxima live. Muito obrigado, Deb. Edivaldo Souza escreveu: muito bom essa live. Tanta gente necessitando de ajuda. Parabéns. Muito obrigado, Edivaldo. A Deb escreveu: uma boa semana para você, Hugo, e para todos vocês. Espero ter contribuído. Contribuiu sim, Deb. Muito obrigado por suas palavras, pela pergunta, pelas perguntas, pelas suas reflexões. Muito obrigado. E a Deb postou também as mãozinhas de gratidão. Obrigado, Deb. Namastê. Namastê, Deb. Então, assim, eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, do seu dia a dia, e aliviar o seu sofrimento emocional. Então, escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E também para que YouTube, Facebook, Instagram possam perceber que o conteúdo é relevante e eles também ajudem a compartilhar com outras pessoas. Você que está assistindo o vídeo aqui no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito. E ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens e não perder mais nenhum vídeo meu. Então, gratidão a você e gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. Minha mãe escreveu aqui: ótima live de ensinamento, Hugo, parabéns. Boa noite a todos e a todas. Desejo a vocês uma noite iluminada, tranquila e uma semana muito abençoada por Deus e guardados pelo amor do Espírito Santo. Gratidão. Muito obrigado pelo comentário, mãe. Obrigado pelo carinho também. Então, ótima semana para a mãe também, uma ótima noite também para a mãe. Então, aproveitar o gancho, né? Quero aproveitar e desejar a você uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite serena, uma noite reconfortante, uma noite com reflexões boas, que nós possamos dormir tranquilos, serenos e possamos despertar amanhã mais fortalecidos, mais revigorados, e que essa noite ela possa se replicar durante as outras noites da semana. E aproveito também para te desejar uma excelente semana abençoada, como costuma dizer a minha mãe. Então, uma excelente semana abençoada também para todos vocês. Muito obrigado de novo por você estar aqui.
Elcio Francisco de Andrade escreveu aqui: assim seja a nós todos. Muito obrigado, Elcio. Mafalda de Souza escreveu: boa noite, paz de Deus. Boa noite, Mafalda, paz de Deus a todos nós. Obrigado. Então assim vamos finalizando mais uma live. Então, de novo, muito obrigado. Boa noite.